rações Nutribaur são cuidadosamente elaboradas por conceituados profissionais da área de nutrição animal e conferem ao seu cão bem-estar através de uma alimentação balanceada e saborosa. www.nutribaur.com.br. Nutribaur oferece as linhas Econômica, Standard e Premium. Quem abandona um animal não vê o que acontece com ele logo em seguida. Ou finge que não vê. Afinal, qual é a sua raça? Humana ou desumana? Olá, aqui é a Natasha para mais um programa Amigo Bicho. Pessoas que costumam viajar para... Tanta coisa boa acontece lá fora e aqui é sempre uma luta. Bicho é só bicho, muita gente pensa isso. Mas algumas coisas de vez em quando vão mudando. Caxias do Sul já teve muitas vitórias, mas ainda está muito longe do ideal. Mas, pesquisando na internet, eu divido com vocês algumas notícias que estão acontecendo no Brasil que podem servir exemplo para a nova gestão que vai comandar Caxias do Sul. Por exemplo, São Paulo incluiu animais na defesa civil. Quando a gente vê enchentes, aqueles horrores que acontecem, quem lembra dos animais? Quem lembra de resgatá-los? Curitiba acabou de sancionar uma lei que criminaliza maus tratos. São Paulo já tem verba para a construção de um hospital público e a cidade de Sorocaba tem um comitê municipal de direitos dos animais. Várias cidades do Brasil já têm delegacias especializadas nos animais. E eu vou citar aqui com orgulho, porque moro em Porto Alegre, sobre o trabalho da Prefeitura de Porto Alegre. Eles não só criaram a SEDA, que é a Secretaria de Defesa da Causa Animal, onde eles fazem um trabalho maravilhoso. Eu cito 2 casos, que é um projeto de ressocialização dos animais bravios, que não tem para quem doar, não tem o que fazer com eles. O projeto deles também de educação nas escolas, enfim, coisas maravilhosas que eles fazem. E eu acabei de receber pela internet que foi sancionada uma lei dia 25 de abril, que cria o Fundo Municipal dos Direitos dos Animais em Porto Alegre. Ou seja, verbas destinadas para os animais, projetos destinados para os animais. Será que a gente pode sonhar aqui em Caxias de um dia ter isso? Bom, enquanto a gente sonha e luta, porque sonhar não adianta nada, eu estou aqui com 2 pessoas que são muito engajadas na causa animal. A Ana Corso, vereadora, e o Mauro Pereira, nossos parceiros já de luta há anos. E a gente vai falar sobre um assunto que particularmente me incomoda muito: feiras de filhotes. Eu sou totalmente a favor de que a gente tem que adotar e não comprar animais, afinal não se vende vidas. Mas essas malditas feiras continuam visitando a nossa cidade, disseminando doenças e a compra por impulso. E esses 2 vereadores têm na Câmara projetos sobre isso. E é sobre isso, então, que a gente vai conversar. Eu acho que é um assunto que interessa a todos, né? Vou começar com as mulheres, então. A Ana começou engajada, né, nessa causa animal, e tu tem um projeto de lei sobre esse assunto. Como é que está o andamento? Como é que ele surgiu? O legal do teu é que teve já até um acompanhamento da vigilância ambiental, né, sobre isso. Como é que está? Bem, primeiramente cumprimentar a ti, Natasha, a todos os telespectadores do Amigo Bicho, ao meu colega Mauro Pereira, e dizer de fato que essas 2 iniciativas de regulamentação de feiras de filhotes, tanto minha como a do Mauro, ela surgiu depois da audiência pública que a gente fez o ano passado, né, sobre a questão de posses responsáveis, e a gente viu que as entidades e os protetores, né, reclamavam muito, né, dessa questão das feiras de filhotes, da comercialização desmedida, né, de doenças que se propagam sem ter, de fato, alguns requisitos mínimos, né, se de fato se quer que elas aconteçam. Como tu mesma disse, o interessante seria a doação. Sei que a Soma faz esse trabalho maravilhoso, né, da doação dos animais. Então, nós entramos com a nossa proposição o ano passado, em agosto, né,
E posteriormente, não sabia que também o Mauro trabalhava numa mesma iniciativa, que até tu deste também todo o suporte para isso. E da minha parte também, o Romanci, né, me auxiliou na elaboração do nosso projeto, que nada mais é do que exigir que tenha, primeiramente, essa autorização da prefeitura, né, que tenha que buscar essa autorização, que eles tenham os filhotes, no caso, no mínimo 60 dias, que tenha as 2 doses polivalentes, enfim, que tenha toda aquela recibo de compra e venda, a microchipagem, enfim, desses animais, todos os dados, para que, de fato, se tenha um controle maior, né, dessas feiras que, de fato, como a gente tem visto, né, os criadores acabam maltratando os animais. Tem muitas fêmeas que viram matrizes e que, portanto, assim, existem só para procriar, para dar lucro, para, enfim, esses animaizinhos, né, serem vendidos dessa forma, com sofrimentos e coisa e tal, que a gente não concorda com isso, não concorda com os maus tratos. Então, ele foi muito singelo. Nós pegamos, assim, do código de postura, assim, e pensamos aquilo que a gente queria alterar, melhorar conforme foi a audiência. O projeto do Mauro, eu sei que ele é muito mais amplo, né? Por isso que eu entendo que as iniciativas elas possam, né, ser juntadas, ter um substitutivo que agregue as nossas colaborações em termos de projeto, ver toda a questão da exposição, do tempo, né, de não haver nenhum tipo de tempo excessivo. Então, é bem meritório. Eu acho que é uma proposição assim, que ambas, né, juntas, né, elas venham a contribuir naquilo que foi as demandas dos protetores de animais naquela nossa audiência pública. Que a gente não é contra os animais de raça, não é isso. A gente não quer criar essa cultura de que eles são objetos, que eles podem ser vendidos de qualquer maneira. Eu já ouvi pessoas dizendo assim, olha, eu levei meu filho numa feira de filhotes, ele insistiu tanto, eu tive que comprar para ele um cachorrinho. Como assim eu tive que comprar? Não é um brinquedo. Então essa é a nossa preocupação. São animais doentes, traumatizam sim as crianças, elas levam para casa um bichinho que morre em alguns dias, e hoje em dia em Caxias, vocês podem até me corrigir, a lei é muito branda. A pessoa vem, paga uma taxa, tem que ter um laudo para cada bichinho, eles ficam lá expostos os dias que quiserem, tem que ter uma plaquinha do Procon na frente, e resumidamente, eu acho que é isso. Tu tem conhecimento atualmente como é que está essa lei? Ela é horrível, ela não protege em nada os animais. Bom, Natasha, cumprimentar a ti, cumprimentar a todos os nossos telespectadores do Amigo Bicho, e dizer que esse projeto de lei, cumprimentar a minha colega, a vereadora Ana Corso, e dizer que esse projeto de lei, nós iniciamos ele por iniciativa tua, de todas as pessoas que gostam dos animais. Quando nós montamos esse projeto a diversas mãos, e realmente, quando começa a conversar com quem gosta dos animais, você se vê o quanto existe de irregularidade nessas feiras. Você vendo as demandas que foram colocadas no projeto, que tem noção de quanto existe falhas. E uma das falhas que eu vejo que é gritante por exemplo, essas feiras em supermercado, em estabelecimentos de grande fluxo de pessoas, aonde realmente existe a compra por impulso. Compra por impulso, chega em casa, coloca no apartamento, quando vê não é aquilo que quer, e aí então dá de presente para um ou para outro e pronto. Então isso aí já é uma grande falha. E por outro lado, aqueles que vêm para executar a venda e não conseguem vender em 2, 3 dias, 4 dias, eles renovam o contrato com o estabelecimento e deixam lá mais 10, 15 dias. Então, tem diversas falhas. Então, esse projeto que está tramitando hoje, ele está na Comissão de Saúde, eu não tenho dúvidas nenhuma que da maneira, com o empenho teu, com as cobranças que existem de todas as pessoas que protegem os animais, e mais o empenho não só da vereadora Ana, não só o meu, os 16 vereadores, 17 aqui dessa casa, todos têm vontade de ser útil. Nós temos vontade de acertar. Muitas vezes nós não acertamos por falta de conhecimento, mas não por falta de vontade. Então, nós esperamos, eu espero, contribuir
com os animais. E é lógico que a SOAMA, que vocês precisam de muito mais apoio. Caxias do Sul é uma cidade tão rica. Aí a gente vem no poder público e diz, olha, pelo menos um carro para fiscalizar maus tratos. Não tem, é difícil. Então a gente tenta criar leis. Aí as leis, às vezes, muitas vezes se fecham, a dificuldade é fiscalização. Por exemplo, as pessoas não sabem que quando tu faz sujeira na rua é obrigação, tu, além de ser educação, tá lá, é uma lei municipal, né? Então as pessoas têm que recolher, não recolhem. Eu andei olhando as nossas leis, existe uma lei que obriga as pessoas a terem identificação nos animais, mas ninguém dá bola para isso. Exato. O microchip é uma novidade, mas tu tem também um projeto de lei nesse sentido. Qual é realmente a importância da gente criar essa cultura de que a cidade saiba quantos animais existem, que esses animais tenham a sua identificação, para se criar, de repente, uma cultura de não perder, de não abandonar? Como é que é esse teu projeto? A prefeitura adotou um sistema, né, de castração através de um edital público e de microchipagem no sentido de que se responsabilize os donos desses animais que porventura eles estejam, né, soltos na rua, abandonados. Tem, de fato, assim, um mecanismo de poder identificar. Então, nós resolvemos, né, que os animais de Caxias do Sul todos deverão ser, sim, microchipados para identificação, né? Tanto daquele animal, enfim, no cadastro da vigilância ambiental, mas principalmente de quem é o responsável por aquele animal, para poder ter uma ação mais efetiva das pessoas, né, cuidarem do seu bichinho e não o abandonar. Ele já está em trâmite. Como é que seria? A pessoa que tivesse condições pagaria? Seria obrigatório, caso a pessoa não microchipe, ela seria multada? Como é que funciona? Bem, a princípio, né, a gente entende assim que o próprio edital da prefeitura, como ele é um edital público e as pessoas têm ido lá microchipar e castrar os animais, ele é gratuito. Então, assim, a gente entende que possa se utilizar desse serviço, né, no sentido de poder fazer a microchipagem. Agora, entendemos que não é só através do poder público que se possa fazer isso, né? Eu entendo que até numa próxima licitação, a Prefeitura Municipal deveria pensar num chamamento público de mais clínicas que pudessem nós ampliarmos essa questão, né, de castração e microchipagem para quem quisesse poder se habilitar para isso, né? E a gente ter mais clínicas que pudessem efetivar essa microchipagem, né? E aí, obviamente, né, que no primeiro momento eu entendo, né, que o poder público ele poderia dar a sua contribuição, mas também, né, aqueles que têm condições de colocá-los em clínicas particulares, assim o devo fazer. Inclusive aqueles animais que já estão castrados há tempo, como os meus, todos são castrados, mas não tem microchip. Mas que fosse criada uma lei que obrigasse todo mundo, que tivesse um banco de dados que a prefeitura soubesse quantos animais hoje tem em Caxias, de verdade, né? Quem são os proprietários, eu acho que vale a pena lutar por isso. Com certeza, e vai nesse sentido, né, de que todos os animais possam, de fato, né, ter acesso, enfim, para a gente poder microchipá-los e ter esse controle, tanto populacional, dos responsáveis, né, para ter dados, enfim, né, para aquilo que a gente quer que seja uma posse responsável. Nós temos identidade, por que os animais não podem ter a sua, né, carteirinha de identidade? O microchip, no caso, é mais moderno. Nos Estados Unidos, eles são obrigados a ter medalhinhas, né? Mas medalhinha pode perder, enfim, então o microchip é o ideal. Mas voltando ao nosso assunto das feiras de filhotes, a lei, ela é baseada na lei de Porto Alegre, que foi aprovada, né? Porto Alegre sofria muito com essas feiras, que tinha a famosa feira no DC Navegantes, e era um horror, porque para o município não traz nada, porque paga uma taxinha mínima e traz um monte de doença, deixa um monte de animal a mais, sendo que na SOAMA, nas ruas tem um monte, enfim. E essa lei, ela passou em Porto Alegre e, inclusive, ela já mostrou resultado. Hoje em dia, não tem mais feira em Porto Alegre. Por quê? Porque a gente pega esses criadores, que eu chamo de fundo de quintal, sim, nos custos. Porque, para ele, o que está escrito na nossa lei, ela dificulta. Em que sentido, né?
que os animais não podem ficar tantos dias, não podem ser enfeitados e tal. Qual é a chance dessa lei ser aprovada? E ela tem mesmo enfim, ser aprovada? A gente pode ter esperança que vai ser dificultada as feiras aqui? Com certeza a lei vai ser aprovada. Está tramitando. Nós temos as sugestões ainda que os demais vereadores vão poder fazer emenda. A própria vereadora Ana, nós vamos verificar o que não tem nessa lei, vamos ver as sugestões da vereadora Ana, nós vamos unir as duas leis. E uma coisa é certa, Natasha, o que o nosso município, o que nós temos que investir também, nós temos que melhorar, nós temos que ter mais fiscalização também. Nós temos que dar a mão à palmatória, nós estamos com dificuldade de fiscais, nós temos a Secretaria Municipal da Saúde, que tem uma equipe muito atuante, uma equipe dinâmica. Se a nossa secretária Maria do Rosário de Saúde, se a lei sendo aprovada, ela falar que vai ser implementada, hoje os fiscais da Vigilância Sanitária do município são muito competentes, da Secretaria Municipal do Urbanismo também, mas é lógico que nós precisamos, toda a lei, para ela ter assim validade mesmo, tem que ter o empenho do Executivo. O Executivo Municipal, os nossos servidores públicos. Então, eu não tenho dúvidas nenhuma de que aqui na Câmara de Vereadores essa lei será aprovada. E é lógico que nós também temos que pedir para a nossa população que tenha também consciência. Por exemplo, a castração de animais, a microchipagem, nós temos hoje gratuito no município. E, infelizmente, hoje, todas as unidades básicas de saúde, a pessoa pode pegar o animal, levar na unidade básica e ali já marca o dia e a hora que vai fazer o trabalho. Infelizmente, pelos números, não está sendo muito utilizado. Então, voltando a falar dessa lei que cada um tem uma, as duas são ótimas e juntas elas serão melhores ainda. A gente pode firmar esse compromisso público com o pessoal de juntar essas leis e que vocês trabalhem muito para ela ser aprovada o quanto antes? Com certeza. Veja bem, assim que eu ingressei com esse projeto, nós pedimos que a vigilância ambiental analisasse e pudesse sugerir se a gente tinha cometido alguma coisa que a secretaria, enfim, não concordasse. Daí a gente recebeu, né, sugestões de modificação, né, dizendo que ia aprovar, assim, aceitava a iniciativa. Eu sei que o parecer, depois do retorno que a gente fez, então, as modificações, né, já tem um parecer favorável. O do Mauro, a gente também, né, já foi votado, o meu não chegou ainda no plenário, mas até quando disseram assim, não, assina que vai para o plenário, eu disse, não, segura, que nós temos um entendimento, como tem dois projetos sobre o mesmo tema, o nosso intuito é que, de fato, né, a gente possa juntá-los, né? Então, da minha parte, de fato, assim, a gente só quer colaborar. Foi uma proposição que veio dos defensores e surgiu naquela primeira audiência pública do ano passado. Então, a gente está, de fato, assim, bem à disposição, né? Se tiver que retirar, não tem nenhum problema, desde que esteja, né, previsto e que não ocorra, né, como o primeiro, se não me falha a memória, a gente derrubou uma inconstitucionalidade, né? Não tenho. Sim, porque as pessoas entenderam que era uma nova lei que gere custos ao município, ela é inconstitucional, mas na verdade ela não é uma nova lei, ela é uma regulamentação de uma lei que já existe, né? Porque nós daí pegamos o código de postura exatamente onde é que alterava. E é essa preocupação só que nós devemos ter, né? De colocar de tal forma que a gente não suscite nenhum tipo de veto lá do Executivo. Só para falar daquele do microchip, eu peguei melhor aqui e, de fato, a gente estabeleceu um critério de renda para as pessoas, para a população de menor renda. Eu entendo assim que nós devemos expandir a questão de não ter hoje só uma clínica que faça isso. Eu acho um chamamento público, como é feito na área da saúde, para laboratórios, para, enfim, uma série de serviços. Muitas vezes, né, se faz isso para propiciar que mais
clínicas possam estar prestando esse serviço. Mas, de fato, né, os proprietários terão isenção, os castrados, os que comprovarem, então, a renda, né, até 3 salários mínimos, e também aqueles que comprovarem serem adotadas por alguma entidade animal também teriam, no caso, essa isenção para a colocação do microchip, que é um procedimento, né, simples. Já que a sua lei já está encaminhada, tem como pegar essa lei, juntar as duas e continuar naquele trâmite? Ou vocês vão ter que tirar a lei? Como é que vai funcionar para que ela continue andando, para agora vocês unirem forças para que essa lei seja bem completa? Bom, na verdade, essa lei que regulamenta as feiras, nós protocolamos ela, foi no início do ano passado, né? Quando iniciou o trabalho. E essa lei, ela passou pelo plenário. O que nós vamos fazer nos próximos dias, eu juntamente com a vereadora Ana ou as assessorias, é verificar os pontos que não tem nenhuma, que tem na outra, e procurar adequar a lei. Então, eu não vejo nenhum problema nisso aí, que o principal, o essencial, é que nós tenhamos a lei e que o executivo municipal compactue também com a lei. Porque lei que não tiver o respeito do executivo não é lei. É mais um pedaço de papel que vai estar solto aí dentro. Porque se não tiver vontade política para que seja implementada, as coisas não acontecem. Então, nós temos diversas leis boas aí aprovadas que não são executadas, Agora, essa lei aqui, ela tem grande chance de ser executada, porque nós temos as pessoas que trabalham na vigilância sanitária, as pessoas que cuidam de proteção aos animais, por incrível que pareça, Natasha, são mais rigorosos do que os que cuidam do ser humano. Estou te falando. Nós temos problemas seríssimos, né, de saúde humana em alguns bairros da nossa cidade. E agora, quem está cuidando? O pessoal da vigilância sanitária, o pessoal que cuida de proteção dos animais são pessoas rigorosas, são pessoas que fazem as coisas com fervor. Eu não tenho dúvida nenhuma de que assim que essa lei for aprovada, a própria secretária Maria do Rosário, é só ela jogar essa lei na mão do pessoal da vigilância sanitária, as coisas irão acontecer. E na Secretaria Municipal do Urbanismo, nós temos o nosso secretário Nelson Sartori, que é uma pessoa, é um servidor de carreira, e hoje é o nosso secretário, que também é uma pessoa muito comprometida. É lógico que o município precisa de mais fiscais, nós estamos com deficiência de falta de fiscais, não só em diversos segmentos da nossa cidade. Então, o Executivo vai precisar ter mais servidores públicos na área de fiscalização. Apesar que aqui é a Secretaria Municipal de Urbanismo para ele liberar o alvará. E o serviço principal aqui vai ser na Secretaria Municipal de Saúde, que eles ali que já fazem, eles não mandam recado. Ele chega, não está funcionando, é multa. A opinião de vocês dois sobre tudo isso que eu falei que está acontecendo no Brasil. Um comitê municipal de direito dos animais, uma secretaria de defesa dos animais, aqui como agora eu acabei de ler, um fundo municipal dos animais. É possível? Com certeza. Natasha, até não sei se foi transmissão de pensamento, mas a minha assessoria já tinha resgatado há algum tempo uma proposta de Conselho de Proteção dos Animais, que era do, então, vereador Idair Mosquen, né? Que eu entendo assim, é fundamental para que se tenha assim, toda essa questão da gestão das políticas públicas em relação à proteção e à população animal, ela tem que, de fato, ter um órgão que pense, que oriente o executivo, que dê sugestões. Então, nada melhor que um conselho. Obviamente, né, tanto naquela época como agora, conselho é uma atribuição que deve partir do executivo. O que a gente faz, né, muitas vezes, como o Mosquen fez? O Mosquen colocou aquela proposição, acabou não sendo votada.
Se vier também como a gente pode até sugerir, como uma forma de discussão, né? Mas fazendo todo um empenho para que o Executivo abrace a ideia. A gente pode lançar, estudar junto às entidades, né? Colocar enquanto uma iniciativa aqui para se pensar se é isso mesmo, quais as entidades que vão participar, enfim, mas eu acho fundamental ter este órgão que muitos municípios falam em comitê animal. A gente fala conselho porque aqui existe uma série de conselhos, né, da saúde, da assistência, da criança, e de fato carece esses mecanismos, esses órgãos, né, para auxiliar o poder público, né, naquilo que é pertinente à questão de defesa dos animais. Eu vejo a dita polêmica hoje que se estabeleceu em relação à retirada ou não dos pombos. Que horror! Pois é. E tem temas, sempre surge uma nova chácara do Soama. A gente já teve, né, essa colocação. Quem deve discutir isso é quem, de fato, está no meio, entende, né, tem argumentos de por que não, enfim, né, e até tirar, muitas vezes, esse preconceito, né, de querer, eu também acho que é uma sandice de tirar os pombos da praça. Qual é a tua opinião a respeito? Dá para sonhar com uma coisa que aparentemente é tão simples? Eu acho, os animais estão aí e realmente às vezes acontece de que vocês não estão por dentro da situação. Se tivesse um comitê que estudasse e trabalhasse, ali assessoraria vocês, tanto o poder público como os vereadores, enfim, no dia a dia. Na verdade, Natasha, um conselho, ele não só assessoraria, como daria aquilo que o executivo mais precisa, que muitas vezes o executivo toma uma decisão. Por exemplo, nós temos que deixar bem claro, é normal você ouvir no rádio, nós, o executivo, eu sou da base do governo, ser criticado porque repassam uma merreca de dinheiro para a Soama. Tem pessoas que não concordam com isso, não concordam mesmo. Então, o conselho, isso aí, um conselho feito por pessoas que tenha peso na nossa comunidade. Por exemplo, pega uma doutora Janaína, ela encabeça, o Ministério Público encabeçando, junto com vigilância sanitária, com veterinário, com brigada militar. Essas pessoas, esse conselho vai poder cobrar do prefeito, pedir para o prefeito isso. E quando o prefeito fazer alguma coisa, olha, foi o conselho que pediu. O conselho é composto desses órgãos. Isso dá uma sustentação, dá uma tranquilidade para o executivo poder trabalhar. Então eu não tenho dúvida nenhuma de que esse conselho, ele cai como uma luva para administrar os recursos públicos. Com certeza, e quiçá um hospital público veterinário em Caxias. Se a gente não sonha, os sonhos movem as nossas conquistas, as nossas lutas, o nosso dia a dia. Lembrando, os animais existem, gostando ou não, tem leis que os protegem, tem a nossa ética, a nossa compaixão, e eles sofrem muito mais do que a gente, porque se o sofrimento é igual, eles não podem pedir por socorro. E eu termino com uma frase de Vitor Hugo que diz que a cultura e moral de um povo é avaliado como ele respeita os animais. Um beijo, tchau. As rações Nutribaur são cuidadosamente elaboradas por conceituados profissionais da área de nutrição animal e conferem ao seu cão bem-estar através de uma alimentação balanceada e saborosa. www.nutribaur.com.br. Nutribaur oferece as linhas Econômica, Standard e Premium.